Salve galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, ou se você é o cara da madrugada, boa madrugada. Estamos aqui novamente para uma aula do cerne da questão. Eu sou o professor Marco Aurélio, de Direito Administrativo. Para quem me conhece, já sabe como trabalhamos no nosso cerne da questão, com passo a passo de temas pontuais das provas de Direito Administrativo. Mas para quem não conhece, está assistindo essa aula pela primeira vez, vamos explicar um pouco como funciona o método. Aqui nesta aula, nós trabalharemos temas específicos a respeito de um conteúdo específico de direito administrativo com base nas cobranças das últimas provas de carreiras jurídicas. Portanto, o ponto aqui é abordar contextualmente dentro de uma aula o que as provas trazem dentro de suas questões. Na aula de hoje, de número 14, para quem segue o curso corrente, nós estamos discutindo a continuação da aula 13, que se diz respeito sobre controle da administração pública. No final da aula 13, caso você tenha assistido, se você se recorda, você vai lembrar que eu disse que o tema controle judicial da administração pública ficaria para trabalhar com os aspectos específicos das ferramentas de controle judicial, ou seja, as ações em espécie, para a aula posterior, visto que na aula passada nós trabalhamos somente a teoria geral do controle judicial da administração pública, ou seja, seus sistemas e a metodologia de controle adotada tanto no sistema europeu como na Constituição de 88, a jurisdição una e a jurisdição dual, sendo que o nosso modelo adota a de jurisdição una. Na aula de hoje, nós abordaremos um tema que é de suma importância na continuação do controle judicial, que são as ferramentas em espécie que a administração pública possui, seja ela para se valer de instrumentos jurídicos para controlar seus próprios atos, ou seja, do particular ou outros órgãos constitucionais, como o Ministério Público ou a Defensoria Pública, para controlar os atos da administração pública. Mas tem que fazer um adendo no começo dessa aula. Se você abrir uma doutrina de direito administrativo que trabalha com profundidade este tema, você vai ver no seu índice que existem inúmeras ações do controle administrativo. Entretanto, nós não trabalharemos todas as ações com detalhe nesta aula. E explico por quê. Veja, quando você abre o tópico de controle judicial da administração pública, temos que separar alguns tipos de controle, sendo o primeiro de base constitucional, em que nós temos as ações constitucionais ou os remédios constitucionais, e nós temos depois uma processualística civil da fazenda pública em juízo. Veja bem, os remédios constitucionais, eles são vistos com maior rigor dentro das disciplinas de direito constitucional e direito processual civil. Que remédios são esses a que me refiro? O mandado de segurança coletiva individual, o mandado de injunção coletiva individual, o habeas corpus e o habeas data. Então, estas ações não serão de competência desta aula, porque não são temas específicos do direito administrativo. E tendo em vista que nós não temos um tempo muito grande, eu priorizei em trabalhar aspectos que são específicos da fazenda pública em juízo dentro do controle administrativo. Aí você pergunta, professor, então o que nós veremos na aula de hoje? Nós veremos, em primeiro lugar, um panorama geral da atuação da fazenda pública no processo, ou seja, um aspecto do processo civil aplicado ao direito administrativo, prerrogativas, atores, um tema importantíssimo especificamente para concursos de advocacia pública. E depois nós veremos uma ação que ela não é muito bem trabalhada na disciplina de Constitucional e Processo Civil e ela é melhor trabalhada dentro da disciplina de Administrativo, que é a ação popular. Uma lei, inclusive, antiga e uma ação muitas vezes esquecida pelo estudante que está pleiteando cargos de alto escalão, como Ministério Público, Advocacia Pública ou Magistratura, mas que é uma ação importantíssima, pois digo que tanto ela quanto a ação civil pública são ações que têm um respaldo de suma importância no meio prático para controle judicial da administração pública, mas que também possui uma aplicação nas provas, desde a primeira fase, quanto também nas fases discursivas ou peças prático-processuais.
Então, veja, a ação civil pública é um tema que geralmente você estuda com maior detalhe, tanto no direito processual civil, quanto nas matérias ligadas ao direito difuso e coletivo. Então, nós também não veremos a ação civil pública na aula de hoje. Inclusive, é um tema muito importante, mas muito grande. Hoje nós veremos a ação popular. Então, recapitulando, o que trabalharemos hoje na aula? Vamos trabalhar uma introdução e alguns detalhes específicos da jurisprudência sobre a fazenda pública em juízo e que isso se aplica a toda e qualquer ação do controle judicial na administração pública. Então, o que eu vou dizer nos primeiros 15, 20 minutos da aula cabe para qualquer tipo de ação em que a fazenda pública ela está inserida, ou seja, vai valer para o mandado de segurança, vai valer para o habeas corpus, para o habeas data, vai valer para a execução, vai valer para ações ordinárias, vai valer para ações de indenização, ou seja, todo e qualquer processo que a fazenda está inserida. E no segundo momento, na segunda parte da nossa aula, nós iremos trabalhar um instrumento em espécie do controle judicial da administração pública, que é o instrumento da ação popular. Portanto, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa caminhada, viu? Como vocês podem ver, o nosso primeiro título já está estampado aqui no material que eu trouxe para vocês, que se trata a respeito de fazenda pública em juízo. Quando estamos dizendo sobre fazenda pública em juízo, o que estamos nos referindo? Então, qual é o conceito da expressão fazenda pública em juízo? Fazenda pública é uma expressão que diz respeito aos atores públicos, ou seja, aos entes públicos que atuam o quê? No processo, em juízo. Então, o conceito de fazenda pública, ele abrange o que nós comumente denominamos no direito administrativo como entes políticos e administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como a sua administração indireta dos respectivos entes políticos citados, ou seja, autarquias e fundações públicas. Veja que eu não mencionei sociedade de economia mista e também não mencionei empresa pública. Aí você pode perguntar então, professor, por que você não mencionou estes dois entes da administração indireta dentro do conceito de fazenda pública em juízo? Veja que quando nós estamos tratando de fazenda pública em juízo, nós estamos nos referindo a pessoas jurídicas do regime de direito público propriamente dito. E, se você bem recorda, empresas públicas e sociedades de economia mista, apesar de serem pessoas jurídicas de direito público da administração indireta, na realidade, elas adotam como regime jurídico o regime jurídico de direito privado. Então, para elas, não se aplicam as prerrogativas e sujeições das quais nós comentaremos durante esta aula, pois elas não se enquadram nas preferências pelo qual a fazenda pública se submete em juízo. Tá certo, pessoal? Então, quando vocês lembrarem de fazenda pública em juízo, lembrem-se sempre da atuação daqueles que possuem personalidade jurídica de direito público no processo, seja como parte autora, seja como parte ré, mas há uma figura em um dos polos processuais de um ente de regime de direito público. Então, pessoal, inicialmente temos que começar a comentar qual é a capacidade postulatória destes entes, ou seja, apesar deles possuírem capacidade judiciária, ou seja, de entrar em um juízo, será que eles mesmos podem pleitear seus pedidos em juízo? Logicamente, não funciona bem assim. Cada ente possui bem delimitado um representante para sua capacidade postulatória dentro dos processos em que litigam. Então, quando a administração pública necessita se socorrer do judiciário para controlar um ato ou para questionar ou contestar a recorribilidade de um particular frente a algum ato que ela praticou, ou mesmo algum questionamento vindo do Ministério Público ou da Defensoria Pública, esta administração ela será representada por determinadas figuras jurídicas. Figuras jurídicas essas que são de base constitucional, pessoal. Em primeiro lugar, a União ela tem a representação delimitada pelo que nós chamamos de Advocacia Pública Federal, que é um grande conjunto de órgãos que é formado pelo que nós conhecemos da AGU,
Procuradoria-Geral Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e entre outros órgãos que compõem a chamada Advocacia Pública Federal. Já nos estados, nós temos a representação pautada também no denominado princípio da unicidade de representatividade. Unicidade esta que dá que os estados, tanto como indivíduo, como ente de direito público da administração direta e quanto também sua administração indireta, será representado em juízo pela Procuradoria-Geral do Estado, bem como o Distrito Federal, por ser quase equiparado a um Estado, com as prerrogativas de Estados e municípios, também tem uma representatividade única, que é da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Certo, pessoal? Então, se parece muito com a União. A diferença é que a União possui órgãos seccionalizados por determinadas representatividades de atuações. Representatividades estas específicas e que às vezes se subdividem, inclusive, dentro das próprias autarquias. E os estados e o Distrito Federal possuem uma certa homogeneidade na representação, que é um órgão único. Agora, os municípios, por uma expressa disposição legal, não há a individualização ou obrigatoriedade constitucional de um órgão público para representar, apesar dos questionamentos que são vistos no Supremo Tribunal Federal, alegando que deveria ter uma obrigatoriedade da representação da Procuradoria feita por servidores públicos. Porém, o preceito que tem no Código de Processo Civil nos diz que os municípios serão representados pelo prefeito ou procurador. Procurador este que pode ser entendido tanto como um órgão constituído para esta função, um órgão público, como também nas hipóteses de inexigibilidade de licitação, em que há, por exemplo, um serviço jurídico específico, especializado, o procurador pode também ser um escritório de advocacia privada. Certo, pessoal? Então, agora que nós entendemos o que é a Fazenda e o que se trata também dos seus representantes, nós vamos agora adentrar sobre as atuações específicas da Fazenda no processo. Quando nós estamos dizendo sobre Fazenda Pública em juízo, nós queremos dizer que a Fazenda possui algumas diferenças dentro da atuação do processo do que se fosse um particular, ou seja, um ente privado. A primeira diferença que nós podemos tratar é a respeito dos prazos processuais. Se vocês se recordam bem, no artigo 183 do Código de Processo Civil, nós temos que a administração pública, ou seja, a fazenda pública, possui prazo em dobro para todas as suas manifestações, ou seja, todos os prazos que não são específicos para a administração pública, todos os prazos que eles são gerais para qualquer parte do processo, será dobrado para a Fazenda Pública em juízo. Então, um exemplo. Se a contestação, o Código de Processo Civil, diz que ela será oferecida em 15 dias, nós temos que o prazo para a Fazenda Pública em juízo oferecer essa contestação é dobro de 15. Sendo dobro de 15, será 30 dias. Muito tranquila essa questão. Então, sabendo desta regra geral, temos agora algumas peculiaridades para comentar e que geralmente as nossas provas gostam de trazer a exceção, porque a regra é muito fácil, é só você dobrar o prazo geral. Quais são essas exceções? Em primeiro lugar, nós temos a questão do recurso adesivo. Se vocês recordarem do processo civil, fazendo uma breve introdução para vocês aqui, o recurso adesivo é quando a parte adversa no processo, em vez de interpor um recurso autônomo, seja às vezes porque ela perdeu o prazo, ou seja às vezes porque ela não tem interesse de interpor um recurso autônomo, ela, na impugnação do recurso da parte adversa, ela interpõe uma fundamentação que possuiria uma base recursal, ou seja, ela interpõe um recurso adesivo ao recurso da outra parte. Neste caso, quando ela interpõe este recurso adesivo, surgiu um certo questionamento sobre o CPC de 1973, que era se a Fazenda Pública, dentro do recurso adesivo, quando ela for oferecer o seu recurso em impugnação, se ela tem também o prazo dobrado. Porque a redação do código anterior, ela era diferente do nosso atual 183 do Código de Processo Civil. Porque em vez dela dizer manifestação, ela dizia apenas de contrarrazão. Entretanto,
chegou-se até o Supremo Tribunal Federal essa discussão, e antes mesmo da entrada em vigor do nosso atual código, que sedimenta essa questão, dizendo que é para qualquer tipo de manifestação, o próprio Supremo já disse que a Fazenda Pública, no recurso adesivo, goza desta prerrogativa de prazo dobrado. Então, não interessa se nós estamos tratando de um recurso autônomo ou de um recurso oferecido adesivamente pela Fazenda Pública. Ambos os casos terão seu prazo dobrado quando há Fazenda Pública em juízo. Entende-se, então, que esta é uma regra que deve ser aplicada de uma maneira mais ampla possível. Dentro dessa mesma fundamentação recursal, em um outro caso, nós podemos também aplicar de maneira analógica a questão da ação rescisória. Porque na ação rescisória, caso vocês se recordem, o Código de Processo Civil não dá um prazo autônomo para que as partes contestem, ou seja, não há um prazo específico. A contestação dentro da ação rescisória, ela é feita por um prazo arbitrado pelo relator, que pode ser um prazo, se não me engano, de 10 a 20 ou 10 a 30 dias. Agora eu não me recordo muito bem, depois vocês confiram no Código de Processo Civil. Mas a questão é o seguinte: a partir do momento que o relator arbitra este prazo, e imagine-se que seja uma ação rescisória em que a Fazenda Pública faça parte, este prazo arbitrado pelo relator será contado em dobro ou será contado de maneira individualizada, ou seja, será um prazo específico para a Fazenda. Entende-se nos nossos tribunais superiores que este prazo será contado em dobro, porque é um prazo genérico de contestação e que deriva da própria regra geral que o Código de Processo Civil traz, que o prazo será arbitrado pelo relator. Por que é muito importante isso? Porque quando nós tratamos de prazos específicos da Fazenda Pública, ou seja, prazos que seja o Código de Processo Civil ou seja a legislação processual civil extravagante trazem, mencionando especificamente que este prazo será aplicado à Fazenda Pública, este prazo não é contado em dobro. Então, veja, a regra da contagem de prazo em dobro é apenas aplicada para quando é um prazo genérico. Caso seja um prazo especial da Fazenda Pública em juízo, não haverá contagem deste prazo em dobro. Exemplo são os prazos de 30 dias que nós temos na impugnação ao cumprimento de sentença, ou, no caso da Fazenda Pública, em que ela vai embargar uma execução por título executivo extrajudicial. Ambos os prazos são de 30 dias, não porque se conta um prazo de 15 dobrado, mas porque o próprio Código de Processo Civil traz que estes prazos serão específicos de 30 dias para a Fazenda Pública. Uma outra questão importante que foi decidido este ano pelo Supremo Tribunal Federal era a respeito do prazo de controle concentrado de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, ele se dividia em que a primeira turma entendia que que deveria ser contado em dobro este prazo, ou seja, os prazos que possuem nas legislações da ADI, ADC e ADPF. Já a segunda turma entendia que este prazo era contado de maneira simples, porque estas ações já são voltadas para a Fazenda Pública em juízo, ou seja, é a atuação da própria administração pública dentro do controle de constitucionalidade, ou seja, quando ela se manifestará a respeito da constitucionalidade da sua própria norma, caso ela seja impugnada pelo Procurador-Geral da República, por exemplo, entre um dos legitimados. Este ano, a celeuma dentro do Supremo Tribunal Federal foi dirimida e venceu-se a posição da segunda turma em que, dentro do controle concentrado de constitucionalidade, não se conta o prazo em dobro para as impugnações da Fazenda Pública, ou seja, todos os prazos serão contados de maneira simples, tá? Então, pessoal, para prazos é isso que nós temos. Caminhando, temos agora um questionamento a respeito sobre como se dá a citação da fazenda pública. A citação da fazenda, ela é diferente do particular nos processos em que ela faz parte. Lembre-se, novamente, que o que nós estamos falando aqui aplica-se a qualquer tipo de processo em que a fazenda pública participa no controle judicial da administração pública, tá certo?
Então, estamos tratando aqui de uma teoria geral do controle judicial da administração pública no âmbito processual, tá? É um direito administrativo aplicado ao processo civil. Não percam isso de linha enquanto vocês entendem os temas desta aula, porque são questões que podem aparecer, por exemplo, tanto na prova de processo civil como na prova de como na prova de direito administrativo, tá? Então, caminhando. O Código de Processo Civil nos traz que a citação da Fazenda Pública ela deve ser de maneira pessoal e, caso haja cadastro eletrônico, que ela seja feita preferencialmente eletrônica. Mas, se o processo ainda não é eletrônico ou não há cadastro eletrônico do órgão público, que ela seja feita de maneira pessoal pela carga ou remessa, certo? Entretanto, alguns questionamentos surgem. Nesse caso, há uma divergência, por exemplo, do endereço em que possivelmente a administração pública está, caso seja um órgão que tenha mudado de lugar em um determinado período de tempo. Admite-se a citação por oficial de justiça no processo em que a Fazenda Pública pleiteia em juízo? O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal entendem que sim, mas é excepcional, apenas se não é possível realizar a citação ou a intimação de maneira pessoal e preferencialmente eletrônica da Fazenda Pública. Então, em seguimento a este questionamento, também se perguntou se, já que, de maneira excepcional, pode-se citar a Fazenda Pública por oficial de justiça, citação por carta, que via de regra é a citação feita para o particular quando ele não é encontrado. Pode-se dar uma citação por carta ainda com envio de AR? O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que no caso da citação por carta é vedado na Fazenda Pública, porque é uma modalidade que expressamente não foi adotada dentro do Código de Processo Civil para que se cite ou intime a Fazenda Pública. Então, inclusive, é impossível você aplicar a chamada teoria da aparência, em que se chegou até o Superior Tribunal de Justiça se a Fazenda Pública poderia sofrer os efeitos do que nós chamamos de teoria da aparência, que ocorre quando tem, por exemplo, o recebimento nas ações privadas, em que o réu mora num condomínio, seja edilício ou horizontal, e quem, na verdade, recebe aquele AR de citação não é ele mesmo. É, na verdade, um porteiro ou um segurança que representa aquele condomínio edilício. Imaginou-se, então, que caso se citasse a Fazenda Pública em juízo com aviso de recebimento, e quem recebesse não fosse o procurador, ou seja, não fosse aqueles órgãos que eu lhe mencionei que têm a capacidade postulatória para representar a Fazenda Pública em juízo, se valeria por meio da teoria da aparência, ou seja, alguém que é indevidamente citado poderia esse vício ser sanado. E o STJ disse que não, pois é peremptória a disposição que a Fazenda Pública deve ser citada de maneira pessoal, ou seja, é uma norma de ordem público impossibilitada de ser derrogada por um evento como esse. Então, a citação da Fazenda Pública deve ser obrigatoriamente de maneira pessoal e apenas nas hipóteses excepcionais é que é permitido o oficial de justiça. E a própria jurisprudência permite a adoção da modalidade de citação por oficial de justiça, porque, de certa maneira, seria um tipo de citação pessoal, pois o oficial de justiça estaria, inclusive, certificando se quem recebeu aquela citação realmente possui a capacidade postulatória para representar a administração pública em juízo. Do outro lado, uma carta com R é um meio inseguro disso. Portanto, faz sentido, inclusive, que a administração pública não possa sofrer as penalidades em virtude da teoria da aparência. É nesse sentido, inclusive, pessoal, que esta regra de norma pública é impossível de ser derrogada e que tem aplicação peremptória, que o Fórum Nacional de Poder Público editou um enunciado. Enunciados estes que sabemos que não possuem força cogente, mas nos ajudam muito a interpretar as normas de direito público. E esta interpretação é muito válida para as provas de concurso público no momento que você precisa dissertar sobre esse assunto ou, no caso, aplicar numa peça prática. Então, os enunciados são interessantes que vocês leiam justamente não para a fase objetiva, mas já pensando nas fases discursivas ou prova oral. O enunciado 7, pessoal, diz que a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública aplica-se a todos os casos em que ela participa do processo, como parte interessada ou, preste atenção, inclusive como amicus curiae, sendo que amicus curiae sabemos que não é parte do processo, ele é apenas um terceiro interventor. Então, veja que
a citação da fazenda pública de caráter pessoal é uma norma de suma importância no nosso ordenamento jurídico, tá? Bom, vamos continuar agora. Um tópico muito importante também sobre fazenda pública em juízo se diz a respeito do que denominamos de intervenção anômala da fazenda pública. O que é intervenção anômala da fazenda pública? Veja, intervenção, vocês primeiro precisam remeter ao que se diz o Código de Processo Civil. Então, vocês, notadamente, vão lembrar sobre os casos de intervenção de terceiros do Código de Processo Civil. A despeito de nós termos diversas modalidades na processualística civil de intervenções de terceiro, gostaria que vocês imaginassem que existe uma regra geral que une todas as modalidades de intervenção. Que regra é esta? Seria a regra que, se vocês lerem com detalhismo cada artigo que diz respeito das intervenções, vocês irão perceber que os interventores no processo civil, eles possuem como regra ter sempre um interesse jurídico, mesmo que seja um interesse jurídico indireto na causa. Mas eles intervêm no processo porque há um interesse, que às vezes a decisão ela afetará de maneira direta a parte ou ela afetará de maneira reflexa. E tal interesse de afetação da decisão de maneira direta ou reflexa dá aso para que haja um terceiro fora as duas partes que litigam que intervenha no processo. Quando nós, então, dissemos que a intervenção da fazenda pública pode ser de maneira anômala, se diz, então, que será uma intervenção fora dos casos tradicionais em que se demanda um interesse jurídico, ou seja, não necessariamente a fazenda intervirá no processo porque ela tem um interesse jurídico. Às vezes, ela pode ter um interesse mais amplo, que é econômico ou social, e que esta decisão importa para o interesse público como um todo. Veja que é isso que traz a disposição do artigo 5º da Lei 9469 de 97, que é a lei que disciplina as regras da intervenção anômala da fazenda pública no processo. Vou ler para vocês esse artigo porque ele é muito importante e ele, de fato, sintetiza os preceitos da intervenção anômala. A União poderá intervir nas causas em que figurarem como autoras ou réis autarquias, fundações públicas, sociedades de economia e empresas públicas federais. Veja que aqui, inclusive, adentra até mais do que o conceito de fazenda pública, porque ela traz também as sociedades de economia mista e as empresas públicas federais. Veja que é uma intervenção extremamente ampla. Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir independentemente da demonstração de interesse jurídico. Veja novamente, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato ou de direito, podendo juntar documentos memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento da competência, serão consideradas partes. Veja que um artigo pequeno desse tem uma densidade de informações extremamente grande, e é isso que agora nós nos debruçaremos no decorrer desses minutos da aula. Em primeiro lugar, ficou claro para vocês que intervenção anômala se trata a respeito de uma intervenção que vai além do interesse jurídico na causa, ou seja, basta às vezes ter um interesse indireto que seja de natureza econômica e não precisa ainda ser de maneira direta, pode ser reflexo, para que a União ou as pessoas jurídicas de direito público possam intervir no processo. E esta intervenção se dará para quê? Aí nós temos que ler a parte final. O que a Fazenda poderá fazer em juízo quando ela pleiteia intervenção anômala? Ela poderá esclarecer questões de fato de direito, ou seja, apresentação de pareceres, juntar documentos e memoriais que elas reputam úteis ao exame da matéria, e também, se for o caso, ela pode, inclusive, recorrer da decisão. Que decisão é essa? Pode recorrer de decisão interlocutória, pode recorrer de sentença, pode recorrer, inclusive, de decisões liminares no processo. Então, veja que é uma atuação muito ampla. Mas aí você me diz, então, professor, se ela pode juntar esse inúmero rol de documentos, ela pode recorrer e não tem restrição cognitiva de qual decisão ela pode recorrer, por que então ela não vira parte? Então ela não seria assistente litisconsorcial do processo?
É aí que está a diferença, pessoal. Não podemos chamar a fazenda pública, nesse caso, de assistente do processo, justamente porque, às vezes, lhe carecerá interesse jurídico. E esta é a diferença principal. A fazenda pública, ela se torna uma parte do processo, mas não porque necessariamente ela teria um litisconsórcio, não porque ela teria um interesse jurídico, mas por esse interesse indireto, que é um interesse, às vezes, de natureza econômica. Então, a intervenção anômala não pode ser confundida com uma possível assistência litisconsorcial da fazenda pública no processo, tá certo? E agora, pessoal, algumas súmulas eu trouxe para vocês também que são importantes a respeito desse tema. A súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça diz que quando nós estivermos diante de pessoas jurídicas de direito público federais, quem cabe decidir no processo sobre o interesse desta existência de interesse jurídico ou econômico será a Justiça Federal, porque nós estamos trazendo a Fazenda Pública Federal para o processo. Então, veja, imagine que nós temos uma ação na Justiça Estadual. E aí, vamos supor que uma autarquia federal, ela suscita esta intervenção anômala no processo. O juiz, então, ele deverá remeter tal processo na Justiça Federal para que o juiz federal decida ou não se é um caso de intervenção. Entenda, pessoal, que a Justiça Estadual ela é incompetente para decidir esses temas. Por isso que teve de ser editada a súmula 150 do STJ para esclarecer. Inclusive, pessoal, caso haja uma apresentação de recurso nesta ocasião, imagine que foi um processo na Justiça Estadual, o juiz federal decidiu que a autarquia federal pode intervir no processo e ela, então, recorra de uma decisão eventualmente proferida por um juiz estadual. Este recurso não irá para o Tribunal de Justiça, porque nós estamos tratando de parte que litiga na Justiça Federal. Então, quem julgará o recurso, mesmo que tenha sido proferido por um juiz estadual, será o Tribunal Regional Federal. E é por isso, novamente, que o STJ teve que editar a súmula 55 para esclarecer a questão, dizendo que Tribunal Regional competente, Tribunal Regional Federal não é competente para julgar recursos de decisão proferida de juiz estadual não investido de jurisdição federal, ou seja, se é uma decisão que não tem a parte federal ali, não há caso de jurisdição federal, então não há o recurso. Veja que nós estamos fazendo uma interpretação a contrário senso da súmula. Por outro lado, se teve a decisão que diz que a Fazenda Pública Federal pode intervir e há depois uma decisão neste processo, o processo passa da Justiça Estadual para a Justiça Federal, entenda, pessoal? E aí o Tribunal Regional Federal será competente para conhecer o recurso. Tá certo? Então, é uma súmula que deve ser interpretada, inclusive, a contrário senso para aplicação prática. Temos também um tópico importante dentro da Fazenda Pública em Juízo, que se diz a respeito dos honorários. Como vocês bem sabem, o nosso novo Código de Processo Civil fez uma brutal mudança na sistemática dos honorários, disciplinando nos seus artigos 80 e seguintes a respeito de faixas escalonadas de honorários, inclusive para a Fazenda Pública. E esta aplicação, ela se dá de maneira peremptória para a Fazenda Pública. Então, quando nós estamos diante da Fazenda Pública em juízo, nós não aplicamos a regra geral dos particulares na arbitração dos honorários. Os honorários serão arbitrados pelo juiz de uma maneira escalonada a depender do valor da condenação, em que se estabelecem diversos pisos e faz-se o cálculo percentualmente entre cada piso individualizado. E para isso, eu não vou ficar aqui lendo aqui o rol extenso do Código de Processo Civil, vocês podem muito bem abrir aí na casa de vocês, dar um pause na aula, ler um pouco essa disposição e depois retornem, tá? Então, peço agora, se vocês estejam assistindo essa aula, pausem, leiam os artigos 80 e seguintes do Código de Processo Civil que diz respeito dos honorários. Lá vocês vão encontrar o rol escalonado da Fazenda Pública e depois voltem para a aula, tá, pessoal? Então, vou fingir que vocês pausaram. Aí, sabia, vocês leram, tenho certeza, vocês gostam de estudar, então vocês fazem a coisa certinha, né? Então, beleza, agora podemos retornar a uma nova discussão. Veja, pessoal, o que vocês acabaram de ler, a gente pode fazer a seguinte questão. Os honorários, em primeiro lugar, eles se aplicam para os procuradores jurídicos que representam a Fazenda Pública, ou seja, estes honorários, eles vão para a Fazenda como um todo ou eles podem ser divididos
entre os procuradores que atuam no processo. Bom, o honorário advocatício é um direito do procurador. Então, entende-se que sim, os honorários podem ser rateados entre os procuradores, mas deve-se ter uma lei da carreira regulamentando como será feita esta distribuição. Caso não haja uma lei que regulamente a distribuição de honorários, estes honorários que a Fazenda Pública eventualmente ganhe em juízo não serão rateados entre seus procuradores, tá? Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto é honorários recursais. Eles podem ser aplicados à Fazenda Pública. Sabemos que o novo Código de Processo Civil trouxe uma inovação, que é, caso haja interposição de recurso e este recurso seja julgado no tribunal de maneira desfavorável à parte ré, podemos ter o arbitramento de novos honorários recursais, porque entende-se que houve um novo trabalho do advogado neste recurso. Este honorário recursal também é aplicado no caso de fazenda pública, mesmo que haja uma remessa necessária? O STJ entende que sim. O único caso em que não se aplica honorário recursal é quando, no processo de primeiro grau, não se arbitrou honorários. Então, por semelhança e equiparação, não se deve aplicar honorários recursais também nesse processo. Qual seria este caso? É emblemático para a fazenda pública. É o caso do mandado de segurança. Se você ler a Lei 12.016, que é a Lei do Mandado de Segurança, você vai ver que não pode se haver arbitramento de honorários na decisão de sentença do juiz. Então, caso haja uma apelação em mandado de segurança, nós não teremos o arbitramento de honorários recursais nesta apelação, visto que, no primeiro grau, não existe o arbitramento de honorários, tá certo? Um segundo ponto também é que, às vezes, no arbitramento de honorários, o juiz também, quando nós estamos tratando de partes privadas, ele também pode arbitrar uma multa pelo advogado, por vezes, ter atuado de maneira arbitrária ou de maneira temerária. Então, ele promove uma multa por ato atentatório à dignidade da jurisdição. Quando nós estamos tratando de fazenda pública em juízo, imagine-se que um procurador que é regido pelo regime de direito público, um advogado público, ele às vezes pratica um ato que, caso fosse feito pelo advogado privado, seria tido como um ato de atentatório à dignidade da jurisdição. No caso dos advogados públicos, terá a possibilidade de aplicação desta multa? Entende-se os nossos tribunais superiores que não. Por quê? Porque, caso este advogado público cometa um ato atentatório à dignidade da jurisdição, ele será punido, mas não pelo juiz com uma multa. Ele será punido dentro das pautas que existem no seu estatuto funcional. Então, a administração pública, ela abrirá um processo administrativo contra este advogado e será feito o arbitramento do que a lei que rege o seu regime público arbitra como a falta pelo ato que ele foi praticado. Tá certo, pessoal? Uma outra questão trazida é que, como nós tivemos uma mudança sobre o teor dos honorários no Código de Processo Civil, nós temos o debate sobre se trata de direito processual ou se trata de norma de direito material. Por que isso é importante? Porque se nós tratarmos de norma de direito processual, esta norma, dos novos honorários serão aplicados com a regra do tempus regit actum, ou seja, mesmo que um processo foi ajuizado na vigência do Código de Processo Civil de 73, se a sentença for dada no momento do Código de Processo Civil de 2015, será arbitrados os honorários na modalidade que o CPC novo traz. Por outro lado, se nós arbitrarmos como uma norma de direito material, nós então teremos que respeitar as questões que trazem a lei de introdução às normas do direito brasileiro, por se tratar de um direito alimentício do advogado, que deve ser interpretado como uma preservação das condições de quando a ação foi ajuizada. Este debate foi feito entre o Leonardo Carneiro Cunha, que defende ser os honorários normas de direito processual, e o Alexandre de Freitas Câmara, que fala que se trata de norma de direito material. Prevalece atualmente, pessoal, no STJ, e este é um entendimento que eu quero que vocês levem para fins de prova, que se trata de uma norma de direito processual, tá bom? Então, aplica-se de maneira imediata com o blocado tempus regit actum, tá? Bom, vamos prosseguir. Contestação e revelia, nós já temos essa grande discussão quando falamos sobre interesse público. Então,
Caso haja uma disponibilidade do direito pelo qual a Fazenda Pública discute em juízo, é plenamente possível aplicarmos as regras da revelia para a Fazenda Pública. Agora, se a Fazenda Pública está discutindo um interesse que é indisponível dentro do processo, nós não podemos aplicar a questão da revelia, ou seja, então não se aplica a revelia nos moldes aplicados ao particular, tá? Um outro tema importante, pessoal, que se diz em Fazenda Pública em Juízo, é a respeito da execução invertida, que é um tema que foi recentemente decidido no Supremo Tribunal Federal como funcionava, se eu não me engano, no informativo 719, e eu trago para vocês sobre esta questão de suma importância que já foi cobrada em provas de advocacia pública. Veja, o que é a execução invertida? Primeiro, nós temos que lembrar sobre como funciona a sistemática de condenação pecuniária da Fazenda Pública em juízo. Como funciona essa condenação pecuniária? A Fazenda Pública, quando ela é condenada para uma obrigação de pagar uma quantia certa, ela pode ser paga através do precatório ou através da requisição de pequeno valor, depender de qual é o valor desta condenação. Isso está lá no artigo 100 e seus parágrafos da Constituição Federal. Veja, então, que temos uma grande diferença aqui. O precatório, caso ele seja a modalidade de pagamento da administração pública, ele será inscrito no orçamento e será colocado para pagamento a partir do exercício financeiro seguinte pelo qual foi colocado na lei orçamentária. Enquanto a requisição de pequeno valor é mais rápida, porque ela é como se fosse uma obrigação de pronto pagamento da administração pública. Então, a administração pública, via de regra em 3 meses, ela paga o RPV. Qual que é a importância prática disso? Caso a administração pública ela não apresente uma impugnação sobre a quantia que está sendo pleiteada em juízo pelo particular e esta quantia seja um valor de precatório, não haverá o arbitramento de honorários advocatícios pelo pagamento dessa quantia, porque a administração pública não pode realizá-lo de pronto pagamento. Por quê? Tem que se respeitar o rito exíguo do precatório pelo qual a Constituição traz. Por outro lado, a requisição de pequeno valor, ela é uma obrigação de pronto pagamento. Então, subentende-se que, via de regra, no valor do RPV, incide sim honorários advocatícios contra a Fazenda Pública. Porém, nós temos uma ocasião especial e que é aí que traz a execução invertida. Caso, por exemplo, a obrigação seja de RPV e, em vez da administração pública apresentar uma impugnação, ela simplesmente apresenta já a planilha de valores para o credor, para que ele apresente sua anuência ou não com os valores. Se o credor concordar com o valor apresentado pela administração pública, entende-se então que a administração pública estará isenta de honorários advocatícios desse valor, porque ela não se opôs ao pagamento. Então, isso se dá com base em 2 princípios que regem o arbitramento de honorários no processo civil e que gostaria que vocês recordassem aqui, que é o princípio da sucumbência e o da eventualidade, ou seja, a Fazenda Pública não deu causa a uma impugnação que fosse demorar o processo mais longo no judiciário e também ela não se sucumbiu, ou seja, ela aceitou o pedido. Então, nós temos aqui um respeito aos princípios que regem os honorários, pois eles somente são arbitrados para aquele que deu causa àquele ato. E, no caso, não deu-se causa a uma impugnação ao valor da execução por RPV. Por isso que chamamos de execução invertida. Certo, pessoal? Trouxe até o resuminho para que vocês depois leem, caso esqueçam deste raciocínio complexo que eu trouxe para vocês. Temos agora o último tópico a respeito de Fazenda Pública em Juízo, e que garanto para vocês que foi a nossa maior parte da aula, porque isso adiantou bastante os comentários que eu vou fazer para vocês a respeito de ação popular, tá? Que é sobre prescrição. Vocês lembram que pelas aulas de Direito Material Administrativo, vocês sabem da regra geral, que a prescrição da administração pública é a prescrição quinquenal. Mas é difícil, às vezes, vocês se perguntarem onde está escrito que a prescrição, como regra geral na administração pública, deverá ser a prescrição quinquenal.
existe uma norma muito antiga, mas que ela ainda está em vigência no nosso ordenamento jurídico, que é o Decreto 20.910 de 1932. E é ele que traz a regra geral sobre a prescrição quinquenal na administração pública. Veja seu artigo 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, bem assim, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Veja então, pessoal, que esta prescrição, ela se dá caso não haja uma norma específica que apresente um prazo especial para a prescrição na administração pública, será respeitada a prescrição de 5 anos. E é importante que vocês estudem esse decreto, por isso eu trouxe para vocês, porque além desta regra geral, desta regra nós temos algumas exceções formuladas pelo STJ e nós temos também uma contagem através da interrupção e suspensão da prescrição que não funciona como acontece com os particulares pelo Código Civil. Então, em primeiro lugar, temos que entender, primeira exceção, súmula 39 do STJ. Não existe aplicação da prescrição deste decreto no caso das empresas públicas e sociedades de economia mista. Por quê? Nesse caso, como são pessoas jurídicas de direito privado, estamos tratando de regramento pelo Código Civil ou por outra legislação privada, como o Código de Defesa do Consumidor. Outra exceção que é importante é que a prescrição quinquenal ela deve ser olhada nas relações de trato sucessivo, ou seja, relações que se renovam tempo a tempo, por exemplo, quando se trata de pagamento de remuneração para o servidor, ela, na verdade, se renova a cada novo ato que a administração pública pratica. Então, a prescrição ela deve ser olhada através do quinquênio anterior do último ato praticado, pois há sempre uma renovação a partir dos atos sucedentes da administração pública. Outra questão importante é que vocês não confundam a prescrição de trato sucessivo com a prescrição de fundo de direito, que são coisas diferentes. A prescrição de fundo de direito é quando há apenas um ato único da administração pública que tem repercussão patrimonial na esfera do indivíduo. Por exemplo, supressão de uma vantagem ou gratificação de maneira indevida do servidor público, mas não uma supressão mês a mês, um ato único que suprimiu uma única vez. Isso, então, na realidade, é uma decadência e se aplica apenas à regra geral dos 5 anos que traz o artigo 1º do decreto que eu lhes disse. Veja agora, então, que o último ponto importante sobre a prescrição é a respeito da sua interrupção. Veja a leitura do artigo 8º. A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. Artigo 9º. A prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do processo. O que acontece então, pessoal? Imagine que nós estamos diante de um processo que ele foi ajuizado no 2º ano do prazo de prescrição. Há, então, o ajuizamento do processo, um marco interruptivo da prescrição, neste caso. Aí, perceba pela leitura do artigo 8º. A prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo da data do ato que a interrompeu. Ou seja, então, imagine que nesse caso, qual seria a metade? A metade seria 2 anos e meio. Então, o prazo voltaria a correr daquele marco interruptivo por mais 2 anos e meio. Porém, algumas pessoas poderiam se perguntar, mas professor, se você somar os 2 anos que passaram, que ele ajuizou a ação, mais os 2 anos e meio do marco interruptivo, então seria menos que 5 anos, seriam 4 anos e meio. Se não seria mais desvantajoso para a Fazenda Pública isso? Realmente. Foi por isso, então, que o STJ teve que reinterpretar este artigo 8º e artigo 9º deste decreto e editou a súmula 383, em que diz o seguinte: a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr por 2 anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida a 5 anos, embora o titular do direito a interrompa metade do prazo. Então, assim, veja o seguinte: caso seja interrompida a prescrição antes de 2 anos e meio, nós contaremos o da interrupção para frente, o que faltava para 5 anos. Então, por exemplo, 2 anos, nós contaríamos 3.
Agora, qualquer momento que a ação seja ajuizada após o decurso de 2 anos e meio, nós contamos 2 anos e meio. Então, imagine que um particular ajuize essa ação com 4 anos e 11 meses, ou seja, faltando 1 mês para dar os 5 anos. Essa prescrição, a partir do momento que foi interrompida, será contada por mais 2 anos e meio. Então, veja que aí, neste caso, a Fazenda Pública se beneficiou e muito da demora do particular em ver a sua ação ser ajuizada. Então, é uma prescrição que ela deve ser interpretada dessa maneira para que nem o particular e nem a Fazenda Pública se vejam prejudicados pelo exercício de seu direito, tá bom? Então, pessoal, sobre Fazenda Pública em Juízo, é isso que eu queria trazer para vocês. E digo que é muito, mas muito importante as informações que eu trouxe para vocês dentro dessa aula. Agora, eu vou falar de uma maneira breve, apesar de parecer que o material ainda tem bastante conteúdo, mas na verdade é muito conteúdo que eu trouxe para vocês lerem de maneira aprofundada, ou seja, trechos de algumas partes de doutrina, jurisprudência e questões que achei importante. O que eu tenho para explicar sobre a ação popular é rápido, pois eu vou indicar para vocês apenas os pontos relevantes que diferenciam do que eu falei sobre a fazenda em juízo e que trazem a ação popular como uma ação especial do controle judicial da administração pública. Então, veja, o que é a ação popular, pessoal? A ação popular é um mecanismo que ele é esculpido na Constituição, mas ele é regido por uma lei antiguíssima, ou seja, ele nasce na Constituição de 67 e passa além dos tempos até a Constituição de 88, então a sua lei é a 4717 de 65, de 67, pessoal, 65, 75. E qual é o conceito da ação popular? É uma ação que ela visa proteger o patrimônio público, a moralidade, o meio ambiente, ou seja, uma ação que visa tutelar o interesse público de uma maneira ampla de malbarateamento ou vilipêndios dos gestores públicos. Ou seja, estamos tratando aqui de uma ação que ela quer questionar o ato inconcreto, ou seja, é a grande diferença entre a ação popular da ação civil pública, ou seja, duas grandes diferenças, na verdade. Primeiro, do seu objeto, que o objeto se diz a respeito de atos em concreto, ou seja, o seu bojo não é dar uma punição ao gestor público, como, por exemplo, a ação civil pública traz em seu rol a questão da suspensão dos direitos políticos ou a questão da punição pecuniária. Nós queremos aqui a anulação e o ressarcimento eventualmente de um ato que lesou o patrimônio, inclusive histórico e cultural, a moralidade administrativa ou o meio ambiente. E o legitimado. Enquanto a ação civil pública possui legitimados, que são legitimados representantes de direitos difusos e coletivos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, associações que representam as entidades que são constituídas há mais de um ano, ou a entidades da administração pública direta ou indireta, a ação popular é uma ação que possui o cidadão. Veja o que eu disse agora, o cidadão como o seu legitimado ativo. Ou seja, estamos tratando aqui de um controle judicial da administração pública que se relaciona diretamente com o exercício da democracia direta, ou seja, é o controle em prima facie do cidadão dentro do judiciário pelos atos inconcretos da administração pública que violam os bens tuteláveis que eu mencionei no início dessa explicação. Então, pessoal, essa é a suma importância e o cerne da ação popular dentro do nosso ordenamento jurídico e as características que ele diferenciam da ação civil pública, tá? Inclusive, quando digo ação civil pública, principalmente da ação civil de improbidade. E trouxe para vocês, então, este rol aqui de tópicos que eu coloquei e peço que vocês leiam, pois é um resumo do que eu mencionei para vocês agora no começo dessa exposição. Pessoal, temos agora também a competência da ação popular, que é a competência sobre não distinção de foro de prerrogativa de função, ou seja, a ação popular será sempre ajuizada no juízo de primeiro grau. E temos apenas duas exceções em que haverá um foro especial para a ação popular. Que exceções são essas? A primeira,
quando há um conflito federativo, em que esta causa deverá ir para o Supremo Tribunal Federal, ou quando essa ação popular questionar um ato administrativo, mas este ato possui interesse ou aquele órgão julgador tem um impedimento de membros da magistratura local. Então, por força do o inciso 1 do artigo 102 da Constituição, tal ação será também julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Tá certo, pessoal? Novamente, preciso mencionar, legitimidade ativa, então, é cidadão, qualquer cidadão. Ou seja, como você vai demonstrar essa representatividade ativa como cidadão? Você, então, precisa demonstrar em juízo que você está com pleno gozo de seus direitos políticos. A lei traz, como via de regra, a apresentação do título de eleitor. Mas o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já decidiram que o título de eleitor é apenas um documento exemplificativo em que possa provar a cidadania. A cidadania pode ser provada sobre qualquer meio idôneo, como, por exemplo, o comprovante de quitação eleitoral, a certidão de quitação eleitoral. Então, todos estes documentos podem provar a qualidade de cidadão, qualidade esta que é imprescindível para o ajuizamento da ação popular. Veja, então, também que a qualidade de cidadão lhe permite o seguinte, em que esta impugnação não se restringe, por exemplo, ao cidadão eleitor da circunscrição a que aquele ato administrativo que viola os bens tuteláveis que mencionei nesta aula, que possa litigar em juízo, ou seja, cidadão de maneira ampla. Imagine, então, que você, morador da cidade de Votuporanga, decida questionar um ato administrativo que foi praticado pelo prefeito da cidade de Belo Horizonte. Você pode fazer isso perfeitamente, porque o exercício da democracia, de controle da democracia direta, não se restringe ao cidadão da localidade em que o ato foi praticado. Pode ser qualquer cidadão residente no território brasileiro. Tá certo, pessoal? Veja o seguinte, só um momento então, pessoal, que preciso aqui do suporte, que eu vi agora que a bateria do computador vai acabar. Pessoal do suporte aqui, gostaria que vocês dessem uma passadinha, porque eu acho que a nossa bateria aqui vai acabar. Eu não sei onde está o carregador do computador, tá, pessoal? Suporte, o suporte, a bateria deve acabar daqui uns 10 minutos. Eu tenho mais uns 12 minutinhos de aula para acabar aqui ainda. Então, para não correr o risco aqui da nossa aula acabar sendo cortada neste finalzinho e evitar a gravação, vou aqui procurar o carregador, tá, pessoal? Desculpa aqui por esse imprevisto, mas não queremos que vocês percam todo o conteúdo, né? Então, vamos continuar enquanto isso, tá? Pessoal, lembre-se também que o português com residência fixa no Brasil, pelo artigo 12 da Constituição e pelo Tratado de Cooperação, ele também é equiparado ao cidadão brasileiro. Então, o Supremo Tribunal Federal também entende que ele possui a legitimidade ativa de cidadão para propor a ação popular, tá? Outra questão também é que, pelo Código de Processo Civil, a capacidade para estar em juízo, geralmente, é para os maiores de 18 anos. E os menores de 18 anos precisam, às vezes, ser representados em juízo. No caso do cidadão, sabemos que, a partir dos 16 anos, nós temos o exercício facultativo, ou seja, a pessoa maior de 16 anos, ela pode já se alistar eleitoralmente. Então, pergunta-se, caso um eleitor de 16 anos de idade, ou entre 16 e 18, decida ajuizar uma ação popular, ele precisa ser representado judicialmente? Ou seja, ele precisa suprir uma capacidade postulatória? Entende-se que não, porque a capacidade é de cidadão para propor a ação popular. Então, guardem sempre bem que a capacidade de cidadão, então, ela é uma capacidade especial. Portanto, qual é o resumo que nós podemos dizer? Que não pode propor ação popular o estrangeiro, o conscrito, o menor de 16 anos e aqueles que perdem a nacionalidade. Porque os que perdem a nacionalidade vão perder seus direitos políticos. Então, também, obviamente, os que tiverem os seus direitos políticos suspensos, como, por exemplo, aquele que possui condenação criminal transitada em julgado. Tá certo?
Outra coisa interessante que vocês precisam guardar, pessoal, é que uma nova diferença, uma terceira diferença entre ação popular e ação civil pública, é que na ação civil pública não precisa ter um litisconsórcio necessário caso a pessoa jurídica pela qual se imputa o ato ilegal litigue em conjunto com a pessoa física. Já na ação popular, é necessário que nós coloquemos a pessoa jurídica junto com a pessoa física no polo passivo, ou seja, por exemplo, se ajuiza-se uma ação popular contra o prefeito, nós temos que também colocar no polo passivo o município. E é aí que surge um novo questionamento, pessoal. Qual é a postura que a pessoa jurídica de direito público pode ter na ação popular? Então, a doutrina, interpretando as disposições da Lei 4717, diz que o litisconsórcio é necessário, mas a pessoa jurídica de direito público, ela possui a prerrogativa chamada de intervenção móvel. O que é intervenção móvel? O ente federativo, ou seja, a pessoa jurídica pela qual está em litisconsórcio necessário com a pessoa física que praticou o ato ilegal, não necessariamente precisa defender aquele ato que está sendo impugnado. Ela pode ter três condutas diferentes. Ela pode, claro, permanecer como ré e defender o ato, caso ela entenda que essa ação popular seja temerária, ou ela pode atuar ao lado do autor, mudando para o polo ativo, porque ela entende realmente que aquela pessoa física, ou seja, por exemplo, o prefeito, o agente público, praticou um ato imoral, um ato que lesa os bens tuteláveis da fazenda pública, mas também ela pode se manter de maneira neutra, ou seja, ela pode se abster de contestar o pedido. Tais condutas, pessoal, são condutas condizentes com o interesse público que a fazenda pública possui no processo, porque ela tem discricionariedade, ou seja, ela analisará qual é o grau de tutela do interesse público por razoabilidade e conveniência dentro deste processo. Tá certo, pessoal? Outro ponto importante é a respeito do Ministério Público nessa ação. Apesar dele não ser o legitimado ativo, porque é o que se diferencia da ação civil pública para a ação popular, o Ministério Público ele deve permanecer na ação, ou seja, como fiscal do ordenamento jurídico, porque ele pode apressar a produção de prova ou ele pode promover eventual responsabilidade civil ou criminal, caso aquele ato integre, por exemplo, tipicidade de um crime contra a administração pública. Tá bom, pessoal? Então, entenda que a função do Ministério Público nessa ação é de uma função de intervenção como custos legis, tá? Bom, a citação é a regra da citação pessoal que eu já disse. Não temos uma vedação de concessão de tutelas dentro da ação popular e preciso mencionar apenas dois pontos específicos que são peculiares da ação popular. Primeiro, é que o prazo para contestação na ação popular ele é um prazo de 20 dias, ou seja, diferente do Código de Processo Civil, e tal prazo ele pode ser prorrogado por mais 20 dias caso o juiz entenda que haja dificuldade na produção da prova. E também existe um prazo para apresentação de alegações finais feito pelo juiz, que será um prazo de 10 dias. Por quê? Esta ação tutela, de certa maneira, uma pretensão sancionatória no agente público. Então, nós temos que dar um certo prazo de alegação final à semelhança do que acontece no processo penal. Tá bom, pessoal? Outro ponto importante é a respeito do reexame necessário, pois sabemos que a regra da fazenda pública é que suas ações, quando se inserem em patamares de condenação pecuniária acima daquele escalonamento do Código de Processo Civil, haverá um reexame necessário. Na ação popular, esse reexame necessário é de maneira diversa, porque ele não se dará por uma tutela pela condenação pelo qual essa sentença foi proferida. O reexame necessário, ele se dará quando há improcedência da ação ou a sentença se diz por extinção sem resolução do mérito, carência da ação. Porque esse reexame necessário é para tutelar o interesse público. Por isso que nós dizemos que é um interesse inverso da fazenda pública. Que ele será um reexame, então, que ele, na verdade, ele se dirá não por um interesse financeiro, ele se estará, então, mais pautado por um interesse de proteção da moralidade e tutela do patrimônio público. Tá bom, pessoal? Bom,
terminamos, então, o que nós tínhamos para falar sobre a fazenda pública em juízo e uma peculiaridade do controle judicial, que é a ação popular. Volto a dizer que esta não é a única ação em que se controla os atos administrativos em juízo, mas vocês podem entender que, pela vastidão do tema, precisei selecionar por um critério de adequação à nossa matéria, que é o direito administrativo. Então, volto a dizer que as outras ferramentas vocês irão estudar em outras disciplinas de maneira mais aprofundada. Tá certo, pessoal? Veja que hoje nossa aula foi riquíssima de conhecimentos. Então, peço que vocês, após essa aula, leiam as legislações que eu mencionei para vocês, abram o Código de Processo Civil, abram a Lei 4717, que é de ação popular, abram também o decreto que eu mencionei sobre a prescrição e resolvam algumas questões para vocês verem que tudo que eu trouxe para vocês aqui são os enfoques que caem nas provas, pois o que eu busquei são realmente os fatos que costumam cair. E não deixem também de procurar uma boa doutrina de direito administrativo, como, por exemplo, para a ação popular, a doutrina do Rafael Carvalho, e para a Fazenda Pública em Juízo, um livro que se chama Poder Público em Juízo para Concursos, ou A Fazenda Pública em Juízo, do Leonardo Carneiro Cunha, em que nele vocês verão aprofundadamente os pontos que eu lhe trouxe sobre a Fazenda Pública em Juízo. Então, aprofundem um pouco na leitura de vocês, pois é um tema que vale muito a pena, pois vocês levarão ele para além da fase objetiva, tá, pessoal? Muitas vezes mais importante tanto para a fase subjetiva do que para a objetiva, tá? Agradeço a presença de vocês e o carinho e a paciência por essa aula e, novamente, peço que, caso vocês tenham alguma dúvida, podem procurar o meu Instagram, que é @aureliomendes, e nele eu posso responder eventualmente qualquer dúvida ou sugestão a respeito das aulas. Também peço que vocês sigam o Instagram do Ranieri, que é @Ranieri_Nogueira, e nele vocês sempre estarão a par das atualizações a respeito de nossas aulas. Tá certo, pessoal? Desejo, então, para vocês grande sorte na caminhada dos concursos. Desejo também força, que vocês não desistam e um bom descanso, porque depois de uma aula bem produtiva, nada melhor que um descanso para você recuperar e consolidar o conteúdo pelo qual vocês assistiram, tá certo, pessoal? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada e fiquem com Deus e não desistem a respeito do que vocês gostam, tá? Porque a caminhada é longa, mas o resultado é satisfatório e recompensador, tá, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.